Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton. Um tempo aí de trabalho com o pessoal, com os alunos, né? Seja lecionando, seja participando de alguma forma. O pessoal que está entrando na área de desenvolvimento ou quer entrar na área de desenvolvimento, muitas vezes o pensamento é, tá, mas qual é a linguagem de programação que eu vou utilizar? Eu preciso aprender a programar, é isso que eu preciso. Mas muitas vezes as pessoas não entendem o profissional de desenvolvimento como um todo, digamos assim. O profissional de desenvolvimento de software, ele não precisa pensar apenas na linguagem de programação, né? É preciso saber programar incansavelmente. Mas a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam, digamos assim, a princípio, em que contexto que ele está, né? Ele está numa equipe, que forma que ele trabalha, como é que as coisas funcionam quais as necessidades de conhecimento que realmente eu tenho. Para muita gente que está iniciando, talvez tenha um suporte mais próximo, né, para ter um direcionamento. Ó, primeiro tu deveria aprender isso, depois seguir por esse caminho, depois por esse outro. Ou seja, um caminho mais com uma pessoa, uma de orientação, digamos assim. Mas para muita gente que está chegando, que muitas vezes não tem essa proximidade, às vezes se torna um pouco mais complexo ter uma trilha, digamos assim, mais certeira para ter um aprendizado, digamos assim, mais constante e mais assertivo, digamos assim. Às vezes a gente vai, né? Eu digo a gente porque eu também faço isso muitas vezes. Adquirir algum tipo de curso na internet, né? O pessoal conhece vários por aí, a Udemy, a Moura, entre outros. Mas muitas vezes são cursos bons, mas muitas vezes engessados, né? Para um determinado assunto. A gente não consegue entender em que contexto que ele está inserido. O que eu estou tentando trazer aqui é uma série, serão 5 vídeos e tentam trazer esse contexto para quem está começando na área de desenvolvimento de software. Muitas vezes nem chegou dentro de uma empresa ainda. A minha ideia aqui é tentar mostrar isso para vocês entenderem o seguinte: opa, eu não preciso aprender apenas, o meu aprendizado não é apenas a linguagem, seja Java, seja Python, seja JavaScript, eu preciso de muito mais. E esse muito mais não é apenas o banco de dados a mais, né? Eu preciso entender esse contexto, porque eu vou, digamos assim, eu vou lidar com pessoas de vários ah, ah, de várias funções diferentes, de vários conhecimentos diferentes. Então a ideia é essa série, né? Serão 5 vídeos. Esse aqui já é o primeiro, onde eu procuro trazer um pouco dessa situação para vocês. O que serão esses 5 vídeos aqui? Primeiro, hoje, nesse vídeo aqui, já vou falar um pouquinho sobre onde deve estar dentro de uma equipe. Então, eu vou estar dentro de uma equipe de desenvolvimento de software. Então, eu vou falar um pouquinho como que ele trabalha dentro dessa equipe. Um pouco a respeito de fluxo de trabalho, como é que é o fluxo de trabalho dentro das equipes de desenvolvimento de software. Vou falar um pouquinho das responsabilidades do desenvolvedor de software, falar um termo que, assim, digamos, eu encontrei algo parecido na internet e meio que aprendi, digamos, uma pirâmide de conhecimento do desenvolvedor de software. E por último, falar um pouquinho como que a gente podemos nos tornar desenvolvedores de softwares eficientes. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou trazer uma visão para vocês. Não estou dizendo aqui que isso aqui sempre será a última palavra. Talvez algumas coisas eu vou falar de uma forma mais superficial, algumas outras tentar aprofundar mais um pouquinho. Mas o meu objetivo é trazer um feedback para vocês aqui de situações que a experiência me trouxe, seja que eu convivi ou conversas com outras pessoas, seja pesquisando, seja mesmo em sala de aula, muitas vezes, né? Eu trago alguma situação, os alunos tentam trazer as suas situações, digamos assim, mas eu vou tentar trazer uma fotografia para vocês. Não quer dizer que em todos os lugares que vocês vão trabalhar isso será exatamente igual, tá? Então, primeiro aqui, vamos tentar entender um pouquinho a respeito do fluxo de trabalho. É, o fluxo de trabalho dentro de uma equipe de desenvolvimento de software é tema de muitas disciplinas que se trabalham por aí, né? Quando a gente fala em metodologias de desenvolvimento de software, muitas vezes em programação a gente cita um pouquinho disso, mas eu acho muito importante a gente entender esse contexto. Esse contexto aqui eu não estou falando apenas do desenvolvedor. Vamos pensar que eu tenho uma equipe e o objetivo é, no final, essa equipe tem que entregar software pronto, né? De qualquer tipo de software, certo?
Essas equipes têm diversas configurações, digamos assim, que é o tema para o próximo vídeo. Mas eu vou tentar explanar um pouquinho para vocês como deve ser um, um bom caminho para termos softwares de qualidade, tá? Lembre-se sempre disso. Qual é a nossa principal função? Software com qualidade, certo? Não importa aqui qual vai ser a definição de qualidade, mas software com qualidade é o nosso principal objetivo. Então, como qualquer lugar que a gente vá construir alguma coisa, seja vou construir uma casa, vou construir uma rua, vamos fazer um condomínio, qualquer coisa que a gente vai criar, o primeiro ponto é sempre o planejamento, tá? Quando a gente fala em planejamento de desenvolvimento de software, a gente pensa no planejamento da seguinte forma: a linguagem que a gente vai utilizar, eu posso tentar ter uma estimativa de prazo, dependendo do contexto que isso aqui está em custo, nos profissionais que são necessários para desenvolver esse software, coisas desse tipo. Então a gente não pode simplesmente. Eu cheguei no primeiro dia eles já vão, ó, faz isso aqui. Tá, mas como é que isso aqui vai funcionar? Porque é isso que eu faço um cadastro de pessoas, mas o que precisa ter dentro desse cadastro de pessoas, né? Tá, mas tu está pedindo para mim desenvolver esse cadastro de pessoas em uma linguagem que eu não conheço, né? Falta planejamento para isso. Então tudo isso deve ser pensado de alguma forma. Um segundo ponto, né, extremamente importante, é fazer análise de requisitos. O que é um requisito? É aquilo que a gente, que digamos, o usuário pede que se tenha no software a ser construído. Ele vai dizer assim para mim: eu quero que o meu software emita nota fiscal eletrônica. Eu quero que meu sistema cadastre pessoas. Eu quero que o meu sistema permita vendas apenas para maiores de 18 anos. Então, os requisitos é tudo aquilo que o usuário realmente precisa, né? Como que a gente vai levantar esses requisitos? Como que eu vou chegar através deles? É todo um curso, digamos assim, né? Em algumas instituições existe uma disciplina para tratar análise de requisitos. Não vai vir ao caso como que isso chega, mas é sempre bom vocês entenderem que em cada ponto desse aqui existe um enorme mar de conhecimento, né? Para se aprofundar, para conhecer um pouco melhor. A gente pode ter uma fase de design. Esse design aqui, ele não é apenas dizer o seguinte: então a gente vai fazer o desenho das telas. Também. Mas a gente muitas vezes fala em design, por exemplo, modelar banco de dados, né? Fazer modelagem de classes, fazer os diversos modelos que a gente pode utilizar. Elton, então todo lugar que eu vou desenvolver software, a gente tem que criar todos esses modelos. Mais um ponto, então, que eu trago que pode ser diferente de uma equipe para outra. Uma equipe pode criar esses modelos de uma forma, outra pode de uma forma A, outras equipes de uma forma B e assim sucessivamente. São modelos diferentes de trabalho. Mas basicamente o que a gente faz nesse design é pegar os requisitos e tentar pensar como que isso vai ficar dentro do software, tá? Entre diversas visões diferentes. Depois a gente, aqui na imagem, a gente está considerando tudo uma coisa só, mas a gente poderia separar a codificação e a testagem tranquilamente, sem problema algum. A codificação é aquilo que a gente muitas vezes tem um pensamento que é a função do desenvolvedor de software. Cara, tu é desenvolvedor, né? Tempos atrás, muitas vezes dentro das equipes, o desenvolvedor realmente cuidava apenas de codificar. Cara, tu não faz mais nada além de pegar o que foi feito lá no design e entregar isso pronto. E morreu aqui a tua função. Depois a gente vai ver que isso evoluiu bastante, tá? Mas a codificação é realmente a gente criar, pegar aquilo que foi desenhado, os modelos que foram criados e construir realmente software. Fase de teste, né? Testagem, a gente poderia pensar teste de várias formas, tá? E uma das formas é a utilização de pessoas que realmente serão responsáveis por tratar o teste de software. Um ponto aqui bem importante dizer é o seguinte: o desenvolvedor também é responsável por teste. Porque ele está desenvolvendo e ele tem que testar, ele tem que conhecer aquilo que ele está desenvolvendo. Tá? Eu tenho alguma coisa que eu estou criando aqui que é para calcular, digamos assim, o valor a pagar por uma conta em atraso.
Como é que funciona esse cálculo? Então, a pessoa que está desenvolvendo software, o dev, não está desenvolvendo, ele precisa fazer os testes referentes a isso aqui. Entender um pouco como é que funcionam esses cálculos e, digamos assim, já fazer a primeira fase de testes. Não mandar depois ao pessoal que realmente faz teste, porque se dá algum problema, depois devolver isso aqui. Depois temos a fase de implantação, ou seja, pegar software pronto e disponibilizar para os nossos usuários. Né? A fase de implantação pode ser pensada de várias formas, em fases, ou simplesmente a gente vai desligar o antigo e vai ligar o novo. Existem várias estratégias que poderiam ser utilizadas aqui, digamos, para a fase de implantação. E temos a fase de manutenção, é aquilo que já foi implantado, digamos, todas as pessoas foram treinadas e o pessoal está utilizando no dia a dia, mas situações podem aparecer. Bugs, né? Não vão pensar que o software nunca vai ter bug, porque sempre ocorre coisas diferentes, situações diferentes. Dentro da manutenção, a gente pode colocar aqui também a situação de mudança de regras de negócio, algumas necessidades novas que podem surgir e assim por diante. Então, isso aqui digamos assim, é um fluxo de trabalho que a gente tem que pensar como desenvolvedor de software. Ou melhor, como pessoa, como um profissional que está dentro de uma equipe, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos papéis, mas essa é a primeira visão muito importante que vocês precisam ter. Não, como é que eu vou dizer? Não que eu tenha que ser um expert em linguagem de programação, eu preciso conhecer tudo. Então entendam de princípio seguinte, galera, eu estou dentro de uma equipe, eu não estou trabalhando sozinho, tá? Esse é o primeiro vídeo aqui, depois a gente vai fazer os seguintes, mas tenham bem em mente como é que funciona esse fluxo de trabalho para a gente entender a próxima fase e, digamos, a gente vai falar um pouquinho aonde que deve estar. Pela imagem anterior vocês já devem entender, mas vamos tentar ser um pouquinho mais específico aqui e melhorar isso aqui para vocês. Legal, galera? Até mais. Tchau, tchau. Abraço.